Muito bem, agora sim, do meu lado, a nossa colega de profissão, Nani Moraes. Seja bem-vinda, Nani. Obrigada pelo convite, Roberto. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. E, pessoal, seguinte, né? Profissão de jornalismo, todo mundo diz que é uma maravilha, né? Ser jornalista, o pessoal pensa que é ser um eterno William Bonner. Você já foi o William Bonner? Não, eu não fui o William Bonner. Eu já apresentei jornal, mas fiquei muito longe de ser o William Bonner. Ele é único, né? Ah, você acha? Eu acho que sim. Eu acho que todo profissional é único. Eu acho que você é único nas suas características. Eu acho que cada profissional tem suas características e elas devem ser respeitadas, né? Para quem não conhece a Nani, quem é a Nani Moraes? Bom, a Nani, na verdade, nasceu Narcisa, né? Ah, e é? aí, o nome da Nani é Narcisa. Mas aí, entre os amigos, ela era Nani. E um dia, o meu editor, que era quando eu entrei na TV, ele ouviu um colega me chamando de Nani e falou: não, Nani é muito mais fácil de se falar do que a Narcisa. Então, você vai ser a Nani Moraes. E ficou a Nani Moraes, os jornais vieram. Eu passei a assinar Nani Moraes e ficou. Gozado, né? Alguém me falou Roberto Samuel e ficou até hoje também. É bem assim, né? Não teve nenhuma escolha, não teve nenhum pensamento. O pessoal fala, são dois primeiros nomes, né? Bom, me conte aí, como é que foi a sua escolha de ser jornalista? Você sempre sentiu isso ou não? Não, na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, né? E sempre me dei muito bem escrevendo. E eu tenho um tio jornalista, Certo. que é o William Sartori. Ele foi jornalista aqui em Guarulhos, pela Boa Nova, trabalhou muito tempo na Band, jornalista de rádio, com jornalismo esportivo também. E eu acho que isso também teve uma grande influência, porque eu gostava demais de ler, gostava demais de passar horas envolvida em livros, escrevendo. E minha primeira escolha de faculdade foi psicologia. Eu fiz 2 anos de psicologia, aí eu me mudei de cidade e fui retomar a faculdade um tempo depois. Aí eu já voltei para jornalismo, porque eu já tinha decidido que era o que eu queria fazer o resto da vida. E foi a melhor escolha. Bom, agora nós chegamos numa nova fase do jornalismo, né? Que são as redes sociais, os blogs, são os blogs, também são tantas outras plataformas. Como é que você vê essa questão da internet hoje na nossa vida? Eu acho fantástico. Eu acho que é um momento de você se reinventar, é um momento de você buscar se adaptar. Eu acho que o jornalista gosta de desafios, ele gosta de novidades. Então, ele acaba, para mim, pelo menos, é um momento novo de aprender novas coisas, aprender novas situações, reescrever os meus textos. Eu vejo exatamente assim. Eu tenho um defeito, eu não consigo consertar meu próprio erro. Gozado, é difícil consertar o próprio erro. Se eu colocar um S a mais, se faltou um S, eu leio 1000 vezes e não consigo achar. Eu não tenho o talento de editor. Eu criei o hábito de, apesar de eu escrever, eu ler e reler, eu já fui editora, mas eu edito o texto de outros. O meu texto, se eu não tiver absolutamente ninguém para ler, eu mando para alguém conhecido e falo, lê para mim, se eu não deixei passar nada. Eu sempre preciso dos olhos de um outro alguém. Eu necessito disso. Olha, eu necessito, e sempre que me quebra o galho são alguns colegas como a Rosana Ibanes, da Folha Metropolitana, o Gil Campos, que é do jornal Guarulhos Hoje, ou Titico, um velho jornalista já aposentado, mas ele gosta muito disso daí. É realmente muito complicado. Eu não consigo ver os meus defeitos, né? Minha mulher também já fala isso, eu não consigo ver meus defeitos. É que o olho vicia, né? Você passa por cima, então é interessante você passar para algum colega ler sim. Isso é bastante seguro. Que bacana. E essa pandemia dificultou ainda mais a nossa vida, não? Eu acho que limitou um pouco, né? Porque com certeza você perde aquele contato, a necessidade de você trabalhar de home office limita um pouco,
Mas, por outro lado, você criou novas ferramentas, principalmente a televisão. Eu acho que a televisão teve um ganho muito grande, que foi através das teleconferências, através das videochamadas. Antigamente, tudo demandava muito mais tempo. Você fazer os links eram gigantescos. Hoje em dia, com o celular, você consegue fazer um trabalho bacana. Sim. Muito interessante. Sim, então eu acho que foi um ganho muito grande para os meios de comunicação. A linguagem de TV, então, assim, aquilo que demandava um tempo maior de produção, hoje você faz em um tempo menor, né? Entrevistas, as entrevistas passaram a ser mais longas. Sim. Né? E isso é muito interessante, porque você consegue uma gama maior de informações. Eu acho que foi um ganho muito grande para o jornalismo, desse aspecto, né? Nesse aspecto, Teve sim. coisas contrárias? Eu acho que sim, porque durante o ápice da pandemia, nós tivemos limitações até dos colegas irem a campo para poder levantar as matérias. Né? Então tinha uma limitação de contato, de espaço, não poder entrar em todos os lugares, isso também limita. Quando eu falo a questão dessa doença que veio para o nosso lado, para todo o lado do jornalismo e também da sociedade, e quando chegou essa questão da internet, acabou ajudando que você consegue fazer entrevistas online, isso acabou ajudando bastante. Mas, de uma certa forma, Nani, tem muitos jornalistas que eu percebi que eles ficaram muito mais presos dentro das redações e perdendo aquele bom costume de ir para as ruas, de sentir e conversar olho no olho. Eu acho que ainda olho no olho é diferente de você conversar no computador. Sim, eu concordo. Uma coisa que eu gosto muito em matéria é o Povo Fala. E Sim. eu gosto demais. E o Povo Fala acabou, né? Não tem mais Povo Fala nas matérias. Não. Então, aquela matéria de feira que a gente gosta tanto, de mercado, não tem mais. Então, isso é ruim para quem gosta do jornalismo comunitário, do jornalismo voltado à comunidade, né? Mas eu acho que também que isso é uma fase temporária, eu acredito que isso vai passar. Vão ficar muitas coisas boas dessa fase, principalmente essa relação de rapidez na informação, eu acho que vai ficar, mas é uma questão de tempo. Quem está nos acompanhando, Cristiano Oliveira, parabéns aos jornalistas profissionais e sérios que lutam contra essas fake news. Sim. Vamos falar sobre as fake news primeiro? Já? Vamos. Na verdade, fake news sempre existiram. Sim, era né? jornalismo marrom, né? Sempre existiram. Só que agora parece que a propagação é muito mais rápida, né? A internet permite isso. Então... Como é que você vê essa questão da fake news? E que acaba, de uma certa forma, é mais uma ferramenta para bater em nós, jornalistas. Pois é, mas isso sempre existiu. Sim. Você sabe normalmente a origem, né? E eu acho que isso faz com que você deve ter tido na faculdade a questão da ética, né? Sim. Todo mundo teve ética na faculdade de jornalismo. Então, e uma das coisas que nós aprendemos é como educar o nosso público a buscar informações sérias. Isso faz parte do nosso trabalho. Então, eu acho que existem também mecanismos que a própria população pode estar utilizando, o próprio leitor deve estar utilizando para evitar o contato com esse tipo de situação. Não aceitar tudo que vê, não passar para frente tudo aquilo que recebe. Não acreditar em tudo que ouve. Não acreditar em tudo que ouve. Falando nisso, quem está nos acompanhando é um grande jornalista, nosso amigo Valdir Carleto. Um abraço a Nani Moraes, jornalista que leva a sério nossa profissão. Obrigada. O Carleto é um grande... Ele é suspeito porque ele é um grande amigo de profissão. Assim, tenho um respeito muito grande pelos jornalistas aqui de Guarulhos. Eu conheço grandes profissionais aqui. Eu acho que a cidade ela tem esse dom, eu acho que ela tem essa vertente. E eu fico muito satisfeita em estar de volta a Guarulhos e estar próximo dessas pessoas novamente. Conhece o Valdir da onde? Conheço o Valdir daqui, de Guarulhos, dos jornais mesmo. Como assessora de imprensa, eu fui assessora de imprensa
do Hospital Carlos Chagas durante um período, trabalhei lá durante 3 anos. Mas já antes disso, conheço o Valdir há uns 20 anos, mais ou menos. Deu tempo que ele tinha cabelo, né? Não. Acho que quando ela conheceu você, Valdir, você já era carequinha, porque você é carequinha há muito, muito tempo, né? Verdade. Eu vejo muita gente hoje metida a jornalista, ou usurpando nossa profissão. Não sei se a palavra é certa, usurpar. Mas se colocando como jornalista e muitas vezes propagando fake news. Como combater isso, hein? Olha, eu acho que não existe coisa melhor do que o tempo. O próprio tempo demonstra quem é sério e quem não é. Quem trabalha direito e quem não trabalha com seriedade. Então, aos poucos, essas informações, assim, você ouve uma vez, aí você percebe que não é uma verdade. Aí na segunda, você já vai olhar com certo rigor. E assim, você vai aumentando o seu rigor, o seu crivo em relação a isso. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu já morei em vários lugares. Em um dos lugares onde eu morei, eles gostavam muito de ditados. E um ditado que o pessoal de lá usava era assim: árvore podre cai sozinha. Então, eu acho que aquela pessoa, não estou dizendo que todas as pessoas que não são jornalistas e que estão atuando, elas não são boas, não cabe a mim dizer isso. O que eu quero dizer com relação a fake news, a pessoa que age de maneira errada. A pessoa errada, mais cedo ou mais tarde, vai ser descoberta. É só uma questão de tempo. Olha, eu queria até anotar aqui o que o meu amigo Mauro Higino Cordeiro Camina. Eu conheço esse cara desde os anos 90, trabalhamos juntos também. Eu acho que foi a minha última empresa. Não, mas eu conheço lá no começo dos anos 90, o Mauro. E ele fala o seguinte: a maioria dos jornalistas querem ser sérios, mas como ou são empregados, muda sua edição conforme seu editor-chefe. Eu sou sortuda. Eu tenho muita sorte, porque eu trabalhei, inclusive, em veículos que as pessoas diziam: porque esse veículo não é sério. E eu nunca recebi, eu posso te dizer com segurança, Samuel, nunca recebi uma ordem assim: derruba tal entrevistado, não ouve tal pessoa. Eu sempre trabalhei com pessoas honestas, com pessoas sérias, com pessoas que levavam jornalismo a sério. Eu dei muita sorte. Eu fui editora-chefe em uma emissora, e em mais de uma até, e ligadas à mesma rede. E nunca recebi orientação de faça isso ou faça aquilo. Eu particularmente, dei muita sorte em relação a isso. Então, eu acho... Mas você percebe que isso existe ou não? Olha, para ser bem honesta com você, o que eu já vi não foi em relação a isso, não. Eu já vi colegas de redação que adotavam determinada postura por papel próprio, assim, eu sou simpatizante de determinada situação. Isso sim, então, eu já vi muito. Isso eu já vi, mas dizer que a ordem veio de cima para baixo, eu posso dizer com segurança, pode ser que haja, mas que eu tenha vivido, não. Talvez eu não fosse tão confiável, talvez eles achassem assim, é melhor não falar isso para ela. Mas eu nunca ouvi. Para mim, nunca chegou esse tipo de ordem. E eu me sinto privilegiada. Talvez achassem que eu não fosse compactuar, talvez achassem alguma coisa nesse sentido, ou que eu fosse criar algum caso, mas eu não sei dizer. Eu só sei que eu nunca fui alvo desse tipo de comentário. O Valdir conhece essa história. Teve um jornalista em Guarulhos que ele chegou a comentar uma vez: nossa, todo mundo fala que jornalista é comprado, ninguém nunca me veio comprar e eu estou aqui tão fácil para né? receber uma oferta. De repente é isso, esse tipo de coisa. Mas sim, uma coisa que a gente vem sofrendo muito já nos últimos anos, Nani, você deve ter sofrido muito, e as grandes emissoras como a Globo, que você já trabalhou, e a Record, as grandes emissoras chegaram algumas vezes a ter que trabalhar sem o logo da empresa nos microfones, o que eu achei uma grande vergonha para nós, né? Mas tínhamos que fazer isso, senão a gente apanhava no meio da rua,
porque a população entendia que a gente estava construindo mentiras, quando a gente simplesmente estava dizendo o que eles não queriam ouvir, né? Como é que você viu essa fase tão difícil da nossa vida, hein? E isso vem, não vai pensar que agora que é os bolsonaristas que não gostam de nós, não. O pessoal do Lula também não gostava de nós, o pessoal do Fernando Henrique também não gostava de nós, e o pessoal do Collor. Então, o jornalista sempre é o bode expiatório. Sim, realmente você colocou bem, o jornalista é o bode expiatório. Eu acho que é mais fácil atacar a imprensa do que assumir que existem situações que não são tão interessantes, né? Mas eu acho que tudo é uma questão de crescimento. Aos poucos as pessoas vão ter oportunidade também de saber que os meios de comunicação, eles vivem de audiência. Então, o tempo que eu perco me colocando contra, agredindo, falando mal, eu me dirijo até o meu controle remoto e mudo de canal. Porque quando eu derrubo a audiência, automaticamente eu estou dizendo àquele meio de comunicação que eu não compactuo, que eu não concordo com o modo de ver as coisas que ele age. E aí, quando eu começo a derrubar a audiência dele, obrigatoriamente ele vai mudar de conduta. Exatamente. É muito mais digno do que atacar o jornalista, que é a mesma coisa que outro dia eu via um rapaz discutindo com o frentista do posto, porque o preço do combustível não batia com o valor. O frentista do posto, ele é só um funcionário, o erro não era dele, o erro era da gerência, da chefia dele, né? Então é a mesma coisa, o jornalista ele está na ponta de tudo, ele não tem culpa, ele não pode ser responsabilizado por aquilo que as pessoas acham que vem ou acreditam que vem. Olha, uma questão interessante, o Mauro está continuando nos acompanhando assim, sim, né? E ele está dizendo o seguinte: aqueles dois que se dizem jornalistas da revista Veja, que puseram a foto do nosso presidente Bolsonaro como a foto do Hitler, na sua opinião, quem deu a ordem da capa? Fácil essa pergunta, né? Foi a direção da Folha. Porque quem decide a capa não é o jornalista, é a direção da Folha. Aí também cá entre nós, né? Foi uma preguiça mental colocar a foto do Bolsonaro como Hitler. Agora qualquer coisa, os caras mexem, coloca como nazista. Ali é fácil, Mauro, foi a redação. Anísio Cavalcante, realmente é uma falta de vergonha você ter que se esconder para ter que agregar algo que não condiz com a verdade. Anísio. Valdir Carleto, aos amigos quando passaram a ser autoridades e reclamavam das críticas que o Olho Vivo publicava contra eles, eu respondia: eu sou seu amigo, mas o jornal não é amigo de ninguém. Certo. Quer comentar isso? Eu gostei dessa frase. Sim, quero, porque eu sou do tempo que o jornalista, a primeira coisa que a gente aprendia na faculdade é que você era imparcial. Então, quando eu assisto um jornal, ainda que ele fale bem ou mal de determinado partido, para mim não importa quem seja, porque eu acho que tem que ser indiferente. Eu acho que os jornais, eles tinham antes os editorialistas que faziam a parte de falar o que eles pensavam, falar o que eles acreditavam. O jornalista convencional, o repórter, cabia a ele só divulgar a notícia e não tecer comentários positivos ou negativos. Ele colocava a notícia ali, caberia ao leitor fazer o comentário, né? Isso mudou. Eu vou pedir para o pessoal continuar compartilhando e marcar 3 amigos, né? Porque hoje nós vamos sortear brinquedos aqui para quem está nos acompanhando. Hoje veio quem? O Theo, não é isso, Paloma? O Theo veio buscar, olha que coisa bacana, né? O Theo foi sorteado, na verdade, o nome da mãe dele e ganhou uma boneca. E aí a mãe dele falou assim: nossa, você ganhou uma boneca tal, e vamos ver se eles trocam por um carrinho. E a Paloma aqui trocou por um carrinho, mas o garoto falou assim: não, mãe, mas eu ganhei uma boneca. Olha que pensamento bacana. Eu gostei disso, sim, sabia? Muito legal. Não, aqui é um moleque assim, super cabeça boa. Falou: não, mas eu ganhei a boneca, cadê a boneca? Eu perguntei: gostou do carrinho? Ele falou assim: não, eu queria a boneca. Olha que coisa legal. Isso é bacana, né? Isso a gente tem que... Criança quer brincar, né? Exatamente. E não...
Como a revista que se diz séria, como a Veja, coloca em sua capa a foto do nosso presidente, como se fosse o Hitler, na minha opinião, deveria ser processado judicialmente. Deve ser, não. Vai se responder juridicamente. Agradecer a todos e acabou nosso tempo. Ai, que acredita? Obrigada pelo convite. Mas você pode vir aqui quando quiser, a nossa convidada, falar sobre jornalismo, comunicação, porque tem muita coisa a Nani construindo aqui na nossa cidade. Quem quiser falar com a Nani, precisar de jornalismo, assessoria, como é que acha a Nani? Nós estamos na Blessing, 99868-9305. Repete devagarzinho. 99868-9305. E também nas redes sociais, @Blessing Comunica. Como é que se escreve Blessing? BLESSING. E repete de novo. Blessing Comunica é BLESSING. Beleza, procura a Nani lá. Obrigado, Nani. Obrigada pelo convite.